todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Sara do canal Etc e Tal e hoje é dia de resenha literária. Eu trouxe hoje mais um livro de Lewis, O Peso da Glória. Enquanto a vinheta está rolando, vai deixando o seu like e se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse. Esse livro contém 9 sermões, ou palestras, se você quiser chamar assim, e foram feitas para públicos específicos, pessoas específicas, ambientes específicos, sejam igrejas, universidades, clubes. Foram escritas ali no período da Segunda Guerra Mundial e alguns anos posteriores. Por ser uma compilação de sermões diferentes para públicos diferentes e momentos diferentes, não só os assuntos variam, mas o estilo de escrita de Lewis varia também. Em alguns capítulos, ele usa como referência alguns filósofos com grande naturalidade, afinal de contas, a sua plateia teria conhecimento. Em outros capítulos, ele usa livros mais populares como referência, como, por exemplo, Odisseia, de Homero, Guerra e Paz, de Tolstói, e Alice, através do espelho, de Lewis Carroll. Cita Freud, Kant em outros momentos. Sabendo que Lewis faz essas referências, quanto mais você buscar conhecê-las e entender o contexto ali do momento histórico, mais você vai compreender o que Lewis quis passar ao citá-las. E é por isso também que os livros de Lewis não são fáceis, não são simples de ler. É preciso, além de refletir e meditar o que Lewis escreveu, pesquisar os filósofos ou alguma obra que não conhecemos. Mas é por esse motivo também que os livros de Lewis são tão especiais, sempre muito inspiradores e de grande relevância para a nossa edificação espiritual. Essa edição luxuosa aqui é da editora Thomas Nelson e é a melhor edição já lançada. Ler se torna mais prazeroso quando estamos com uma edição de qualidade, não é mesmo? Os sermões, em geral, estão colocados em ordem cronológica, com exceção do Peso da Glória, que está aqui como o primeiro capítulo. Nesse vídeo, eu irei comentar apenas ele, pois ele é o tema central do livro, que inclusive o livro foi intitulado como O Peso da Glória, mas eu trarei sim, tá? Já quero deixar avisado, outros vídeos comentando cada um dos capítulos, da mesma forma que eu fiz uma série de vídeos dissecando Carta de um Diabo a Seu Aprendiz, irei trazer uma série de vídeos para discutirmos cada capítulo aqui. Apesar de serem apenas 9 capítulos ao longo de menos de 200 páginas, o conteúdo é denso, tá? Então meu conselho para você é rumine cada capítulo e, se possível, faça releituras. Mas antes de iniciar a discussão do capítulo 1, eu preciso comentar também a introdução. A introdução foi escrita por Walter Hooper, que era amigo íntimo de Lewis, esteve próximo a Lewis, inclusive, em seus últimos meses de vida. Ele fala com propriedade onde cada palestra foi dada, em que momento, em que contexto. E ler isso já é maravilhoso, né? Porque nós temos também uma certa noção da personalidade de Lewis. Walter fala sobre o bom humor de Lewis, a sua humildade e como ele também era um homem sério quando se tratava de assuntos que precisavam ser levados a sério. Mas vamos lá! Ele já inicia com a constatação de que a maioria das pessoas vê como a maior das virtudes a abnegação, quando na verdade os grandes cristãos do passado sempre consideraram o amor. Uma conotação negativa foi dada à virtude ao invés de uma positiva. Vemos que, infelizmente, as pessoas, quando se fala de vida cristã, elas focam nas proibições, nas regras, ao invés de focarem na natureza de Cristo, na graça que Deus concedeu a nós. Lewis afirma também que não devemos nos preocupar com os descrentes quando acusam da vida cristã ser do tipo mercenária por causa das várias promessas de recompensa que há nos evangelhos. Ele cita, inclusive, que há 3 tipos de recompensa. A primeira, que não possui nenhuma conexão natural. A segunda recompensa, que ele chama de apropriada, que é a própria consumação daquilo que desejamos. O dinheiro não é a recompensa natural do amor, mas o casamento sim. E é por isso que quando alguém casa por causa do dinheiro do outro, são chamados de mercenários.
Mas para quem ama verdadeiramente a outra pessoa, casar-se com ela é a sua própria recompensa, seria a consumação do seu desejo. Então esse caso exemplifica o primeiro e o segundo tipo de recompensas, mas há um outro terceiro que para Lewis é mais complexo, porque no início ele parece ser de motivo mercenário, mas à medida que nos aproximamos à sua consumação, à finalização, nós percebemos que a recompensa é o próprio ato de desejar. E em relação ao céu, os cristãos estão nessa situação aqui. E Lewis vai explicar. Somente à medida que nos aproximamos da recompensa é que nos tornamos aptos a desejá-la. E é por isso que o desejo em si é a recompensa. Eu vou dar um exemplo. O desejo por conhecimento é uma recompensa apropriada, natural do estudo. Mas quando a gente está na escola, nós não vemos assim. Nós focamos nas notas, nós tentamos evitar as punições, então estudamos com desejo mercenário. E a partir do momento que aquilo que estamos estudando tem sentido, faz sentido para nós, é que cresce em nós, é que desenvolve em nós o desejo pelo aquele conhecimento em si, independentemente da nota. Inclusive, vários de nós estudamos à parte várias coisas que estão fora do currículo, não é mesmo? Mas vamos seguir. Lewis utiliza várias associações para consolidar os seus argumentos sobre a existência do céu. E eu vou ler um trecho lá da página 38. A fome física de uma pessoa não prova que ela conseguirá pão, mas certamente a fome de uma pessoa prova que ela é de uma raça em que seu corpo é fortalecido ao ingerir alimento e que ela habita num mundo que existem substâncias comestíveis. Então, embora o meu desejo pelo paraíso não prove que eu irei desfrutá-lo embora eu queira, penso ser sim uma boa indicação de que tal coisa existe e de que algumas pessoas irão. A verdade é que nós somos seres medíocres, que nos contentamos com tão pouco, com bebida, comida, sexo, e quando nos é oferecida uma alegria infinita com a ausência dessas coisas, para nós parece algo absurdo e tendemos a rejeitar e a ignorar, porque nós não conseguimos nem sequer imaginar tal possibilidade. Ao mesmo tempo, em nós tem uma sede insaciável, uma voz interior que clama incansavelmente por algo mais, por algo maior, por algo que não há no nosso mundo. Daí o nosso fascínio pelo misticismo, por criaturas mágicas. Lewis fala também que aqui na Terra nós provamos desse prazer, mas de forma demonstrativa. Seja quando ouvimos uma música muito bem tocada pela orquestra, que temos aquela sensação de continuidade, de perfeição, de completude. Quando lemos um livro que nos sentimos excepcionalmente satisfeitos, quando comemos uma comida saborosa, quando também admiramos alguma paisagem, que ficamos naquele estado de êxtase, contemplando tal beleza e associamos a uma pintura feita por um pintor famoso, esse pequeno nível de êxtase, de contemplação, de fascínio, é uma pequena demonstração daquilo que realmente fomos criados para ter. E será de quando, de fato, essa nostalgia será encerrada, pois estaremos completos nele. Esses pequenos prazeres na Terra, apesar de não poderem refletir a glória em sua completude, elas conseguem sugeri-las, elas são como mensageiros. E partindo da premissa que fomos feitos para o céu, esse desejo pelo nosso lar já está em nós. E se o nosso destino é algo transtemporal, transfinito, só nos resta utilizar formas simbólicas para nos referirmos a eles. E essas relações simbólicas, Lewis vai chamar de transposição. Ele vai discorrer com detalhes lá no capítulo 4 e nós traremos para discussão em outro vídeo. Ainda sobre essa questão simbólica nos evangelhos e a necessidade de existir tais símbolos, vamos folhear um pouco algumas páginas. As promessas nas Escrituras podem ser resumidas de modo geral em 5. É prometido a nós que estaremos com Cristo, que seremos como Ele, com imensa riqueza de imagens que teremos glória,
que seremos de alguma forma alimentados ou saciados, entretidos e que teremos uma espécie de posição oficial no universo, governando cidades, julgando anjos, sendo pilares no templo de Deus. E a primeira pergunta que faço é: por que precisaríamos de qualquer outra senão a primeira? O céu não está realmente cheio de joias. Acredito mais uma vez que a resposta está na natureza dos símbolos, e a variação das promessas não significa que alguma outra coisa além de Deus será a nossa felicidade definitiva. Lewis nos traz duas ideias para a glória. A primeira seria a aprovação ou apreciação divina por nós. Porque, segundo Lewis, nada pode eliminar da parábola o elogio divino. Muito bem, servo bom e fiel. Da mesma forma, temos que ser como crianças para entrar no reino dos céus. O prazer mais humilde, mais típico de crianças e das criaturas. Sim, o prazer específico daquele que é inferior. O prazer do animal diante do ser humano, de uma criança diante do seu pai, de um estudante diante do seu professor, da criatura diante do Criador. E se Deus estiver satisfeito com a obra pode ficar satisfeita consigo mesma. O fundamental não é o modo como pensamos em Deus ou sobre Ele, mas sim como Ele pensa em nós. E o apóstolo Paulo, lá em Coríntios, ele não promete que conheceremos a Deus, mas que seremos conhecidos por Ele. Ao mesmo tempo em que no Novo Testamento somos advertidos sobre a possibilidade dele dizer que não nos conhece. Mas Deus conhece tudo e todas as coisas. Esse conhecer é ser bem avaliado, ser aprovado, ser apreciado. E isso seria então a cura para uma velha dor, porque carregamos ao decorrer da nossa existência essa necessidade de sermos aprovados e apreciados. E essa aprovação divina parece ser muitas vezes um fardo pesado para nós. Daí vem o peso da glória. Por outro lado, Lewis traz o sentido da glória como brilho e esplendor. Quando todos os sóis e nebulosas tiverem morrido, cada um de vocês ainda estará vivo. Somos convidados a transpor a natureza para irmos além do esplendor que ela refletiu. A natureza é mortal e iremos viver mais do que ela. E é com esse olhar que devemos olhar uns para os outros, pois somos todos seres imortais e carregamos em nós a potencial glória futura. Não existem pessoas comuns. Você nunca conversou com um mero mortal. Nações, culturas, artes e civilizações são coisas mortais, mas são com imortais que fazemos piadas, trabalhamos e casamos. São os imortais a quem esnobamos e exploramos. O fardo, o peso ou o ônus da glória de meu próximo deveria ser depositado sobre as minhas costas, um fardo tão pesado que somente a humildade é capaz de carregar e o peso esmagará o orgulhoso. Eu vou ficando por aqui, eu agradeço sua companhia e se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse. Se você se interessou pelo livro, eu vou deixar um link na descrição para que você possa comprar e eu te convido também a me seguir lá no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo!